Olá! Para quem está aí na reta final de estudos para o Exame Nacional dos Cartórios, o ENAC, a gente sabe de uma coisa. Acompanhar a jurisprudência é, sem dúvida, um dos maiores desafios, né? As decisões mudam, os entendimentos se consolidam e, olha, cada detalhe pode ser aquele ponto que vai fazer toda a diferença na sua prova. É exatamente por isso que a gente preparou essa análise aqui, bem focada, tá? Sem enrolação, vamos direto ao ponto. Os julgados de maior impacto. Sabe, aquelas decisões que têm tudo para cair na prova e que você precisa dominar. Então, vamos mergulhar nisso. Bom, vamos começar pelo coração da atividade, né? Direito notarial e registral. E aqui tem uma decisão da STJ sobre o princípio da prioridade que, olha, chamou muita atenção. É fundamental entender a lógica por trás dela. Antes de mais nada, vamos só lembrar o básico do básico. A prenotação. Ela é a garantia da prioridade. É aquele carimbo no protocolo que basicamente diz: opa, cheguei primeiro. Só que esse direito não é para sempre. Ele tem prazo de validade, 30 dias. É o tempo que o interessado tem para cumprir todas as exigências. E é aqui que está o pulo do gato, a decisão que veio no RESP 1756277. O que o STJ entendeu? Se a pessoa que tinha prioridade não cumpre as exigências dentro daqueles 30 dias, o direito dela simplesmente caduca, some. Aí, se um segundo título foi registrado nesse meio tempo, mesmo que de forma irregular, ele acaba sendo validado. Ou seja, a omissão do primeiro interessado valida o ato do segundo. A lição aqui é clara: a prioridade exige diligência, não dá para dormir no ponto. Agora vamos mudar de chave. Vamos para um tema que o Supremo Tribunal Federal, o STF, adora e fiscaliza muito de perto: concursos para cartórios. O artigo 236 da Constituição é a grande estrela aqui, e o STF tem sido, assim, implacável na aplicação dele. A linha do STF nesse tema é muito consistente. É impressionante. Primeiro, Estado não pode criar regra própria para concurso de cartório. Ponto. Segundo, remoção também exige concurso de provas e títulos, não é só uma avaliação de currículo. Terceiro, e muito importante, qualquer investidura sem concurso depois da Constituição de 88 é nula. E o mais impactante de tudo, para esses atos que são inconstitucionais, o STF já disse que não se aplica o prazo de decadência de 5 anos. Ou seja, a nulidade é basicamente perpétua. E essa citação da ADI 4300 resume tudo perfeitamente. O STF deixou bem claro: a regra do concurso é auto-aplicável desde o dia 5 de outubro de 1988. Não precisou de nenhuma lei para regulamentar, a própria Constituição já bastava. Isso, na prática, enterra qualquer argumento de direito adquirido para quem assumiu o cartório sem concurso depois dessa data. Certo. Agora, vamos dar uma olhada em direito civil. A gente selecionou alguns julgados que, mesmo não sendo exclusivamente de direito notarial, têm um impacto direto na atividade ou simplesmente são temas clássicos de concurso que você precisa saber. Presta muita atenção aqui, porque isso é uma clássica pegadinha de prova. O STJ, lá no ERESP 1.280.825, pacificou essa discussão. A distinção é a seguinte: se a responsabilidade vem de um contrato, o prazo prescricional para pedir reparação de danos é o prazo geral de 10 anos. Agora, se a responsabilidade é extracontratual, ou seja, de um ato ilícito, aí o prazo é de 3 anos. Guarda isso: contratual, 10 anos, extracontratual, 3 anos. Simples assim. E esse julgado aqui do STJ, no RESP 2.88100, é importantíssimo. A prescrição não acaba só com o direito de entrar na justiça. Ela extingue a pretensão, que é o poder de exigir o cumprimento daquela obrigação. Então, se uma dívida prescreveu, o credor não pode cobrar nem por via judicial, nem por meios extrajudiciais como ligações, mensagens, nada. A dívida vira o que a gente chama de obrigação natural. Sobre o bem de família, o STJ tem uns entendimentos bem definidos. É crucial diferenciar caução de fiança. O bem de família dado em caução numa locação comercial é impenhorável. Já na fiança, a própria lei abre uma exceção e permite a penhora. E tem uma decisão bem interessante. Mesmo que os pais doem o imóvel para os filhos para tentar fraudar uma execução, se a família continuar morando lá, a proteção do bem de família se mantém. A proteção à moradia acaba prevalecendo sobre a fraude. Vamos avançar agora para alguns temas de direito tributário e administrativo que costumam dar as caras nas provas, principalmente aqueles que envolvem a administração pública e, claro, as serventias. Imunidade tributária para empresas estatais é um tema quente. Na ação 3410, o STF definiu 3 requisitos que são cumulativos, ou seja, precisa ter os 3 juntos para uma estatal ter direito à imunidade recíproca. Anota aí, ela precisa prestar um serviço público essencial, não pode ter o lucro como objetivo e, o ponto fundamental, tem que atuar em regime de exclusividade, sem concorrer com a iniciativa privada. Faltou um desses, já era.
não têm imunidade. Olha, esse julgado ilustra perfeitamente a importância da responsabilidade fiscal. No RE 1343429, o STF reforçou que a regra do artigo 113 do ADCT vale para todo mundo, municípios, estados e a União. Nenhuma lei que crie despesa ou renúncia de receita, como uma isenção de IPTU, por exemplo, pode ser aprovada sem uma estimativa do impacto que ela vai ter no orçamento. É uma trava da Constituição contra o famoso populismo fiscal. Muito bem, chegamos na nossa revisão final. Vamos condensar tudo que a gente viu aqui nos pontos mais essenciais. Pensa nisso como um checklist mental para você levar para o dia da prova. Então, para fechar, a prioridade da prenotação depende da agilidade do interessado. Concurso público para cartórios é regra absoluta, sem exceção e sem prazo de decadência para nulidade constitucional. Na prescrição, lembre da diferença crucial: 10 anos para responsabilidade contratual. Dívida prescrita não se pode cobrar de jeito nenhum. E a imunidade de estatais exige aqueles 3 requisitos juntos. Grave isso. E para encerrar, fica aqui uma reflexão. A gente viu como os tribunais superiores, principalmente o STF, estão cada vez mais atentos, mais rígidos com a atividade notarial e de registro, sempre reforçando o que a Constituição manda. Isso faz a gente pensar: qual será o próximo grande desafio? Será a tecnologia, a desjudicialização, a segurança jurídica nesses tempos digitais? Fica aí a pergunta para a gente pensar o futuro da profissão. Muito obrigado por ter acompanhado essa análise e, claro, bons estudos!